Eu tenho certeza que o Senhor vai tocar no seu coração, através da palavra ministrada, pela vida da sua filha, pela vida da Andréia. Que você nessa noite possa mais uma vez voltar-se para o Senhor, os seus pensamentos, não importa, as suas preocupações, agora não importa mais. O que importa é que você possa nessa noite deixar o Senhor trabalhar. Fique atento à palavra do Senhor, fique atento ao que Deus vai ministrar nos nossos corações, porque Deus pode ter a resposta de tudo aquilo que você está pedindo para o Senhor através da palavra. É assim que funciona. Não importa se amanhã é segunda-feira, deixe as suas preocupações agora numa caixa de lado, fique só na presença do Senhor, porque certamente Deus vai falar aos nossos corações, por bondade e por misericórdia exclusiva dEle. Eu não tenho dúvida de que Ele vai falar, amém? Curve a cabeça mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós queremos falar com o Senhor nesta noite. Deus, pedir a Tua bênção agora, Pai, para a Tua filha, para a vida da Andréia, Senhor, que estará nos ministrando a palavra. Tome a Tua filha nas Tuas mãos, fala conosco através da vida dela, aquilo que o Senhor tem colocado no coração dela, Senhor, que ela possa ser um canal do Senhor e entregar tudo, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração dela, e que nós sejamos ministrados pelo Senhor. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. É o que eu te peço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. André. Boa noite a todos, a paz. Graças a Deus por mais um dia na casa dele. Estava com saudade, uma semaninha fora, parece que eu fiquei mais de mês fora, né, Lu? A Lu falava que saudade. Eu falei, nossa, Lu, parece que eu estou mais de um mês fora. Mas foi uma semaninha só. E graças a Deus, foi uma semana abençoada, onde eu pude descansar e desfrutar também da presença do Senhor, de ouvir Ele, de falar com Ele, de ser ministrada por Ele. E como é bom estar na presença dEle e poder dividir, compartilhar aquilo que Ele falou ao meu coração. Nessa noite nós vamos ler 2 textos. O primeiro dele está lá em Mateus. O primeiro deles, Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler do versículo 45 até o 51. Mateus 27, 45 ao 51. Que fala sobre a morte de Jesus. Normalmente quando a gente lê, eu comecei a ler esse texto na segunda-feira, e eu li todo do 27, eu li do 45, aí eu li o 27 até o final, e depois eu li o capítulo 28, porque o 27, de onde nós começaremos a ler, ele está falando sobre a morte de Jesus. E aí o 28, ele vai falar sobre a ressurreição. Então, normalmente, quando nós lemos essa parte do 27, nós lemos até a ressurreição, porque isso nos importa, que Jesus ressuscitou por nós. Mas o Espírito Santo ministrou meu coração para que nós falássemos mais exatamente do verso 51. Então eu vou começar no 45, Mateus 27, 45, que fala a morte de Jesus. E a palavra nos diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebedecido em vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Vou ler novamente o 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Amém, até aqui. Eu lendo essa palavra, o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração. E aí eu terminei de ler o capítulo, li o capítulo 28 sobre a ressurreição. E quando nós falamos sobre a ressurreição de Jesus, e nós proclamamos a ressurreição de Jesus, nós ouvimos desde quando nós tivemos um encontro com Ele,
Desde quando nós passamos a ouvir a história dele, nós queremos sempre chegar até o final, até a ressurreição. Se nós perguntarmos para qualquer criança nossas aí, contar essa história, provavelmente a maioria delas vai saber contar a história de Jesus, da entrega que ele teve por nós, do que ele fez por amor a nós, de como foi a crucificação, do que aconteceu lá na crucificação. E aí eu fiquei pensando, é muito bom quando a gente chega no final desse texto, e o 28, e a gente ouve sobre a ressurreição. Mas o Espírito Santo, no começo da semana, quando eu li várias vezes. E eu parava nesse capítulo 51. E o véu do templo rasgou de alto a baixo. E aí eu fui orar e falar, Senhor, a gente sabe. E o véu do templo rasgou de alto a baixo. Aí o Espírito Santo falou ao meu coração. E a partir daí, vocês tiveram acesso livre, completamente livre a Deus. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sobre esse acesso livre a Deus, sobre esse acesso liberado a Ele, que Jesus, através da cruz, nos proporcionou, sobre entrarmos à presença de Deus e podermos nos relacionar com Ele abertamente, sem religiosidade, sem preconceito, sem nada, mas com a cara lavada, dizendo, Pai, meu Pai, nosso Pai, relacionando. Então é sobre isso que eu quero falar nessa noite. É sobre isso que o Espírito Santo falou no meu coração. Se a gente andar um pouquinho lá atrás, e não vou ler, mas eu vou relembrar, lá em Êxodo, quando Deus fala para Moisés assim, que é para construir o tabernáculo, eu vou falar um pouquinho sobre isso para que a gente entenda o significado do véu aqui. Quando Deus fala para Moisés para construir o tabernáculo, e ele dá todas as instruções de como seria esse tabernáculo, o que teria que ter nesse tabernáculo, e Moisés e o povo hebreu faz o tabernáculo, Deus fala com eles para que eles construam o tabernáculo, e seria dividido em 3 partes. Teria a primeira parte, o átrio, depois teria o lugar santo, e depois teria o lugar santo dos santos, que a Bíblia fala, ou o santíssimo lugar. E esse véu que nós lemos aqui, em Mateus, que diz que rasgou de alto a baixo, é o véu que ficava separando o lugar santo do santíssimo lugar. E Êxodo vem nos contar que, o sacerdote era a única pessoa que podia entrar no santíssimo lugar. Era a única pessoa que tinha acesso à presença de Deus. O santíssimo lugar ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, onde o sacerdote, uma vez ao ano, ia lá, entrava e fazia a expiação pelo pecado do povo. E era uma vez ao ano só. Esse santíssimo lugar também servia para que quando Deus queria manifestar, ter a presença dele manifesta, ele manifestava nesse lugar. E o sacerdote era a única pessoa que tinha acesso a esse lugar. Ninguém mais tinha. Só o sacerdote poderia chegar lá no santíssimo lugar e ter esse acesso. Quando era chamado, ou uma vez ao ano, para que acontecesse a expiação pelo pecado do povo. Então, quando Deus manda Moisés construir esse tabernáculo e dá todas as diretrizes para ele de como seria esse tabernáculo, o povo hebreu continuou fazendo isso até os dias de Jesus, até chegar aqui em Mateus. Então, eles também tinham esse costume de que só o sacerdote entrava no santíssimo lugar. Ninguém mais, porque quem entrasse sem a ordem era fulminado, porque ali estava a presença de Deus. Tá, e aí a gente chega no Novo Testamento e a gente fala da entrega de Jesus. E nós sabemos da entrega dele, nós vivenciamos isso desde quando nós o conhecemos. Nós ouvimos a mais linda história de amor e de entrega da nossa vida, que foi a entrega de Jesus por nós. Mas aí o Espírito Santo falou ao meu coração, será que a gente realmente conhece e valoriza esse acesso livre, esse passe livre que nós recebemos e que foi tão difícil e tão dolorido para Jesus, para que nós tivéssemos esse acesso livre? Eu fiquei pensando, se o povo do Antigo Testamento, pessoas tão incríveis que a gente lê na palavra, pessoas tão usadas por Deus, não tiveram o mesmo privilégio que nós temos hoje, de entrar na presença de Deus, de termos o livre acesso dado por Jesus. Se as pessoas lá atrás, elas não tiveram
esse acesso. E nós temos. Eu fiquei pensando, será que nós temos valorizado isso? Será que nós temos entendido o que significa esse véu ter rasgado de alto a baixo? Será que nós temos entendido que Jesus, sem pecado algum, foi lá na cruz? Que Jesus, sem pecado algum e sem merecer, Ele se entregou por nós. Ele foi lá para que o véu de alto a baixo, que quer dizer do Pai até nós, fosse rasgado e eu e você tivesse esse acesso livre. Eu fiquei pensando, lá atrás o povo pecava e ficava esperando o ano para que acontecesse aquele dia da expiação, para que o sumo sacerdote chegasse lá e fosse fazer a expiação pelos pecados. E nós, privilegiados que somos, nós pecamos, e na hora que nós pecamos, nós podemos chegar diante de Deus e falar: Pai, perdão. Pai, perdão, eu pequei. Pai, eu estou na tua presença. Nós, miseráveis pecadores, nós, cheios de problema, nós, problemáticos, mimimis da vida, podemos chegar diante do Senhor, no santíssimo lugar, e falarmos com Ele a hora que nós quisermos. Será que nós temos valorizado isso? Será que nós temos valorizado esse véu rasgado na nossa vida? Será que nós temos valorizado esse acesso livre? Sabe o que eu fiquei pensando? Que às vezes nós estamos na era da graça, vivendo a era da graça, porque o Novo Testamento é o tempo da graça e é nele que nós levamos a nossa vida, temos o nosso fundamento. Será que nós, entendendo, lendo, vendo o Novo Testamento na era da graça, será que nós não temos vivido o tempo do Antigo Testamento? Será que nós não temos perdido a oportunidade de chegarmos à presença de Deus? Será que nós não temos ficado esperando que pessoas cheguem à presença de Deus em nosso lugar? Será que nós não temos esquecido que o sumo sacerdote, Jesus, Ele foi à cruz para que nós tivéssemos esse livre acesso, para que nós pudéssemos chegar à presença de Deus? Será que nós estamos valorizando que o sumo sacerdote foi lá e fez assim, ó, Pai, e nos ligou, e nos deu completo acesso? Não tem nada que eu não possa falar com Deus. Não tem nada que Deus não saiba a meu respeito. Não tem nada que você fale assim, não, mas isso não é para Deus. Não existe. Jesus foi lá, Ele se entregou. É muito lindo, é muito gostoso, é muito bom falar da ressurreição de Jesus. É muito bom falar que a nossa vitória está na ressurreição de Jesus. Mas hoje o Espírito Santo nos traz para nos lembrarmos que Ele foi à cruz. Para que o véu fosse rasgado, Ele foi à cruz. E para nos lembrarmos que na cruz Ele levou sobre si todas, não foram algumas, foram todas as nossas dores, foram todas as nossas angústias, foram todos os nossos sofrimentos, foram todos os nossos pecados, foram todos os nossos temores, e que Ele nos religou novamente para nos dar uma vida em abundância, uma vida em liberdade, uma vida em Cristo. Mas para que a gente tenha essa vida em liberdade, em Cristo, e viva essa abundância de Cristo, nós temos que entender que Ele foi à cruz e que o véu foi rasgado. Porque se a gente não entende que o véu foi rasgado, nós continuamos vivendo no Antigo Testamento e nós não aprendemos a liberdade que nós temos de nos achegarmos à presença dEle, de falar com Ele com liberdade. É tão triste quando a gente vê pessoas que estão há tanto tempo caminhando com Deus, que tem tempo na casa do Pai, que tem tempo que conhece Ele, mas que não tem a liberdade de falar com Ele como Pai. Pai. Quando Jesus foi à cruz, e quando Ele bradou, e quando Ele entregou o suspiro dele, o último, a Deus, Ele estava dizendo assim a nós: olha, eu estou fazendo vocês agora ter um Pai verdadeiro, onde vocês vão ter a liberdade de falar com Ele. Quando Ele entregou o último suspiro, Ele falou assim: olha, e se não bastasse isso, eu vou dar para vocês também um Consolador. Eu vou dar o Espírito Santo que vai estar com vocês todos os momentos, em todo o tempo, que além de consolar, Ele vai ensinar também. Então quando Ele foi à cruz e Ele se entregou, Ele estava nos dizendo assim: olha, a partir de hoje você vai ter
relacionamento. Você vai se relacionar com seu Pai. Você vai se relacionar. E é isso que tem nos faltado. Entender que o véu foi rasgado para que a gente se relacione. Que a gente não espere uma vez ao ano para ir lá pedir perdão pelos nossos pecados. Que a gente não chegue para alguém, para um sacerdote e diga assim: olha, vai lá, ore por mim, entrega lá porque eu estou pecando muito, ou porque eu estou com muitos problemas. Não. A gente tem livre acesso. A gente tem liberdade. E nós precisamos usufruir dessa liberdade que o Pai nos deu. Nós precisamos valorizar que Jesus pagou um preço e foi muito alto. Foi preço de sangue para que nós tivéssemos essa liberdade, para que nós pudéssemos nos relacionar. Está tudo aqui, ó, está aberto. Eu posso falar com o Pai andando. Eu posso falar com o Pai deitado. Eu posso falar com o Pai no meu trabalho. Eu posso falar com o Pai lavando a louça. Eu posso falar com o Pai em qualquer situação. E às vezes a gente tem tanta dificuldade para encontrar alguém que nos ouça. Às vezes a gente tem tanta dificuldade para encontrar alguém que nos ame. Às vezes nós queremos tanto amor. Nós pedimos tanto por esse amor. E nós não valorizamos o amor de Jesus por nós, que nos deu livre acesso. Nós não valorizamos essa oportunidade, esse privilégio de relacionar, de conhecer mais a Deus, de falar: eu estou falando com meu Pai. Eu posso ser chamado de amigo de Deus. Olha o privilégio. Não foi um simples véu que rasgou, foi a abertura de um caminho onde nós podemos ter acesso ao Pai. Por isso que Jesus nos fala através do Evangelho: eu sou o caminho. Ele é o caminho. E Ele abriu esse caminho para que nós caminhássemos até o Pai, para que nós tivéssemos que chegar a Ele. Então às vezes nós ficamos clamando, gritando, reclamando, pedindo, e não nos relacionamos. Nós não precisamos mais que ninguém esteja entre nós, porque Jesus já se colocou entre nós e o Pai. Jesus já nos ligou a Ele. Jesus já nos deu essa liberdade. E eu fiquei pensando e refletindo. Pensei em algumas perguntas para a gente refletir nessa noite. Se a gente tem realmente entendido o significado da cruz e o significado do que foi esse véu ser rasgado, para que nós tivéssemos esse livre acesso, essa liberdade, esse poder falar. Eu falo com meu Pai a hora que eu quero, porque Ele é meu Pai. Porque Ele me ouve. Pode ninguém me ouvir, mas o meu Pai me ouve. Pode ninguém parar para me ouvir, mas o meu Pai para. Pode ninguém querer a minha amizade, mas o meu Pai quer. Então a gente tem que pensar o que nós temos feito com esse relacionamento, com essa abertura. Então vamos pensar, vamos refletir nessa noite algumas perguntas, algumas coisas que eu perguntei para mim mesma através do Espírito Santo. Se eu tenho entendido o significado da cruz e desse véu, essa liberdade, esse acesso. Primeiro, o que nós temos feito com a entrega que Jesus fez por nós. O que nós temos feito? Nós sabemos que Ele se entregou por nós, que Ele foi lá na cruz, tá? O que nós temos feito com essa entrega? Nós temos aproveitado? Nós temos retribuído? Bom, se Ele se entregou por mim, eu também tenho que me entregar para Ele completamente. Não são algumas coisas da minha vida que eu posso entregar para Ele. Não, Ele entregou por inteiro. Ele foi na cruz, Ele não falou para Deus: ó Deus, só até aqui, ou só até ali, faz só assim, ou faz assim. Não, Ele se entregou por completo, foi uma entrega completa. Ele foi, primeira entrega já começou Ele vindo como homem na terra. Ele já se entregou ali, e Ele foi à cruz, e se entregou completamente por mim e por você. É muito bom falar que Jesus ressuscitou, é bom demais saber que a nossa vitória está nele. Mas é muito bom também a gente pensar que teve uma entrega para que Ele ressuscitasse, para que nós tivéssemos a nossa vitória garantida. Ele se entregou, e às vezes a gente não quer entregar. Às vezes a gente fica com reservas para Jesus. Às vezes nós queremos entregar um pouco de nós para Jesus, mas Ele quer tudo, porque Ele não poupou nada. Ele se entregou em tudo. Então Ele quer tudo da nossa vida. Outra coisa, nós entendemos o tamanho do sacrifício ao ponto de saber que foi o maior ato de amor já feito. Nós já entendemos, porque
porque nós sabemos que foi um ato de amor. Mas será que através do Espírito Santo nós já conseguimos compreender que foi não só um ato de amor, foi o maior ato de amor? Às vezes a gente fica querendo que as pessoas nos façam demonstrações de amor, a gente fica mendigando o amor, sendo que Deus, Jesus, já fez o maior ato de amor por nós, que foi a entrega dele na cruz pelos nossos pecados. Foi o maior ato de amor, não terá outro maior do que esse na nossa vida. Esse sim foi um ato de amor. Será que nós entendemos que mesmo sem pecados, ele morreu pelos nossos? Será que nós já conseguimos entender isso? E quando nós conseguimos entender isso, fica mais fácil a gente perdoar. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas fazem alguma coisa com a gente fala assim, mas eu não merecia isso. Eu não perdoo porque eu não merecia. O único que não merecia foi Jesus. Mas ele se entregou, mesmo ele não tendo nenhum pecado. Ele foi lá e falou, Pai, eu vou por eles que são pecadores, e por eles, Pai, eu vou remir os pecados. Por eles, Pai, eu vou pagar todos os pecados. Então esse foi o maior ato. Às vezes a gente fica achando assim, ai, mas é tão difícil perdoar, é muito complicado perdoar. Nós que somos totalmente pecadores, e Jesus, que não teve nenhum pecado, foi lá e se entregou por nós, miseráveis pecadores. Outra coisa, será que nós entendemos que todas as nossas dores e enfermidades, ele levou sobre ele na cruz? Será que nós já entendemos que, por maiores que sejam os nossos problemas e as nossas dores, nada é comparável ao que ele passou na cruz? Quando a gente consegue entender isso, através do Espírito Santo, a gente consegue começar a entender o significado da cruz e do véu rasgado, desse livre acesso. Quando a gente entende que nada do que nós possamos passar, ou que nós já tenhamos passado aqui, se compara ao que ele passou na cruz, se compara a toda a humilhação. Às vezes nós nos sentimos tão injustiçados, tão humilhados. Jesus nunca humilhou ninguém. Jesus nunca pecou, e ele foi humilhado. Ele nunca fez ninguém sentir nenhuma dor, e ele sentiu todas as nossas dores. Ele levou sobre ele tudo, tudo, tudo. Será que nós entendemos que por mais que nós nos achemos bons, nós não somos, porque bom é ele? Será que nós já conseguimos entender que nada do que nós façamos e achamos que é muito se compara perto do que ele já fez? Porque ele já fez tudo por nós. Tudo foi ele que fez. Tudo vem dele. Tudo. E às vezes a gente esquece do significado da cruz. A gente esquece. A gente fala assim, Jesus vive. Jesus vive. E a cruz? Ele foi lá. Ele foi lá para nos resgatar. Então, bom, só ele. Nós, por mais que a gente ache assim, mas eu faço, Senhor, nossa, como eu sou legal, como eu faço. Olha, eu faço tanta coisa para o reino, eu faço tantas coisas para as pessoas. Nós não fazemos nada, porque quem já fez tudo foi ele. Quem fez tudo, de onde vem tudo? Se nós estamos aqui nessa noite, foi porque ele proporcionou. Se nós podemos andar, falar, foi porque ele nos proporciona. Se nós temos o alimento sobre a nossa mesa, é porque ele nos proporciona. Se nós temos trabalho, ele nos dá. Se nós temos saúde, é porque ele nos dá. É porque ele se entregou. Então a gente tem que começar a pensar nesse significado. Porque às vezes a gente começa a tocar a nossa vida e vai levando, e esquece de onde Jesus esteve, para que nós estejamos aqui nessa noite. Às vezes a gente esquece de onde ele teve que ir. Às vezes a gente esquece do que ele teve que fazer, para que hoje nós estivéssemos aqui confortáveis, podendo adorar, podendo falar que ele ressuscitou por nós, podendo dizer que nós servimos um Deus Todo-Poderoso. Nós temos que entender aonde ele foi, até onde ele foi e o que ele fez. Então, bons nós nunca fomos e nunca seremos. Fazer muito? Também não. Nós não fazemos nada perto do que ele fez por nós. Então a gente tem que começar a pensar,
Porque às vezes, quando nós lemos a palavra, e se a gente lê os evangelhos, nós vamos ver que quando Jesus veio, os judeus não creram nele. Os judeus não aceitavam ele como Messias. Os judeus olhavam para ele e falavam: esse é o rei? Não, não é. Esse não. E às vezes, nós estamos como os judeus. Às vezes nós declaramos um Jesus superficial, mas nós não declaramos esse Jesus que foi à cruz por nós. Às vezes um probleminha tira a nossa confiança nele. Às vezes um probleminha, a gente esquece que o véu foi rasgado de alto a baixo. A gente esquece que o acesso está livre. A gente esquece que eu posso falar: Abba, Pai. Às vezes os problemas da vida, a gente esquece que Jesus foi lá e ele se entregou. E quando a gente esquece, nós não damos o devido valor. Nós crucificamos de novo. Nós falamos: ah, Senhor, será que vai dar? Será que o Senhor consegue fazer isso? Talvez nós não mencionamos em palavras, mas aqui dentro, Deus sabe que a nossa fé não está nele. Que nós não confiamos completamente no que ele pode fazer. Se nós cremos num Jesus que foi à cruz, que se entregou, que entregou o último suspiro dele ao Pai, e que falou: olha, agora você tem livre acesso. Olha, agora vocês, miseráveis pecadores, vocês podem falar com Deus Todo-Poderoso. Tem privilégio maior do que isso? Saber que nós somos totalmente pecadores, totalmente falhos, e ainda assim nós temos um Deus que é todo-poderoso, que faz todas as coisas, que pode todas as coisas, que para nos ouvir, que para quando eu choro, ele para ouvir o meu choro. Quando eu clamo, ele para me socorrer. Ele enviou o Espírito Santo, que a todo tempo está falando conosco. E olha que lindo, para morar em nós. Olha isso, para morar em nós, para fazer morada, para que nunca mais nós nos sentíssemos sozinhos, porque nós temos o Espírito Santo Consolador. Foi através desse ato, foi através de Jesus lá por nós, foi através dessa entrega. Então não basta reconhecer que Jesus foi à cruz, se entregou e ressuscitou. Não, a gente tem que refletir que o preço foi alto, para que o véu fosse rasgado, para que o acesso fosse livre, para que você pudesse em qualquer momento falar. Às vezes a gente está num momento nosso e a gente fica assim: ai, Senhor, eu preciso falar com alguém. Senhor, eu preciso de alguém para desabafar. Aí o Espírito Santo grita: o véu foi rasgado de alto a baixo, e eu estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui para você fala, e eu te ouço, e eu ministro ao seu coração. Hoje o acesso está tão liberado. Você pode fluir, você pode falar com ele a qualquer hora. Mas às vezes, infelizmente, nós somos ainda judeus. Nós não acreditamos. Se nós formos, e é o segundo texto que eu quero ler, que está lá em Isaías, que para mim é um dos textos mais lindos da palavra. Isaías 53, profecia linda. Na época de Jesus, os judeus já tinham lido. Eles já tinham Isaías na mão, e mesmo assim eles não creram. A profecia está claríssima sobre Jesus, claríssima, e eles não creram. Eu vou ler esse texto todo, porque ele é lindo, e ele fala conosco, e o Espírito Santo vai ministrando aos nossos corações, para a gente entender que o véu foi rasgado, que a abertura está completa, que nós podemos chegar a ele. Isaías 55 falando sobre Jesus, sobre a aparição, 700 e poucos anos antes de Cristo, 700, 680 anos antes de Cristo foi escrito isso. E mesmo assim os judeus não reconheceram. Isaías 53:1 diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ou o agir do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhando-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer.
e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si, não foram algumas, foram todas as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha que texto lindo, olha que texto poderoso. E ainda assim, os judeus lendo, não creram. E ainda assim, nós lendo Mateus hoje. E eis que o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E nós temos livre acesso. Às vezes nós nos desesperamos. Às vezes nós achamos, Senhor, é muito, Pai. É muito para mim, é muita dificuldade, é muito trabalho, é muito isso, é muito aquilo. Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Tudo foi sobre ele. Tudo. A nós, o que nós precisamos? Chegar à presença dele. No Antigo Testamento eles precisavam esperar o sacerdote ir lá, para que a presença revelada do Senhor fosse manifesta ao sacerdote. A nós, o que nós precisamos? Só chegar a essa presença para que ela seja manifesta. É só querer essa presença, é só buscar essa presença, é só clamar por essa presença, é só falar, Senhor, eu quero. E ela é manifesta, ela é revelada, como nós louvamos aqui essa noite. Leva-nos a águas mais profundas. O que nós temos que fazer para que nós possamos chegar a essas águas mais profundas? É entender que o sacrifício na cruz abriu o caminho para que a gente tivesse liberdade para relacionar, para falar, para querer, para buscar, para estar na presença dele. Às vezes eu fico triste, porque eu escuto as pessoas tão desesperadas sem Deus, desesperadas achando que é tão difícil estar com Deus, é tão difícil ter a presença dele, e não é, porque a dificuldade quem levou foi Jesus. Para nós o caminho está aberto, é só querer acessar, é só querer estar no caminho, é só querer conhecer o caminho, é só querer aprender com o caminho, é só querer falar, olha Jesus, o Senhor foi lá, a entrega a Jesus foi total, então agora eu quero fazer a minha parte, eu quero me relacionar com Deus que é Pai, com Deus que entregou o seu único filho, num amor, num gesto de amor tão grande, num Deus que foi capaz de falar, olha filho, vai e se entrega, vai, porque os pecados deles serão remidos. Essa palavra remido está tão em desuso, a gente esquece que nós somos lavados e remidos por um sangue poderoso. A gente esquece que esse sangue foi vertido na cruz por mim e por você, e que esse sangue que nos garante a vitória todos os dias, nós precisamos revisitar a cruz todos os dias, e lembrar que Ele foi lá, e que lá Ele se entregou, para que hoje
nós possamos estar aqui falando que o acesso está livre. Às vezes tantas coisas têm entulhado o nosso acesso. Tantas coisas têm entulhado e a gente cai no esquecimento que o acesso foi liberado. Às vezes a gente desespera porque a gente cai no esquecimento. A gente esquece que, olha aqui, ó, tá tudo detalhadamente escrito para nós, para que nós não nos esqueçamos que Ele foi e que o acesso está livre e que você pode a qualquer hora falar: Senhor, eu preciso. Senhor, eu quero. Senhor, faça-me de novo. Senhor, me transforme. Mude o que precisa ser mudado. Tira o que precisa ser mudado. Acrescenta o que precisa ser acrescentado. Mas isso a gente só tem quando a gente entende que o acesso foi liberado. Nós estamos vivendo, volto a dizer, na graça de Jesus, na graça dele. Então a gente precisa entender que a graça requer relacionamento, que a graça requer comunhão. O que é comunhão? É comungar com Ele, é relacionar. Não é só falar, pedir, 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 pedir. É lembrar que eu tenho um Deus. Eu acho lindo, gente, e eu fico pensando como Deus é misericordioso. Diante de todas as coisas, do tamanho do poder dele, de tudo que ele pode fazer por nós, ele para nos ouvir. Mesmo nós, às vezes emburrados, mesmo nós às vezes questionando, mesmo nós não querendo entender os propósitos dele, ele para ouvir as nossas lamentações. Ele para e ele faz com que o Espírito Santo ministre. Tem que ser assim, faça assim. Ele vai nos ensinando. Olha que Deus lindo. Como não valorizar esse acesso? Como não valorizar? Às vezes nós ficamos, eu falei isso agora no ministério, no nosso devocional com o ministério. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas e vemos a graça de Deus sobre a vida de algumas pessoas. Fala, uau, como que Deus usa, nossa, que capacidade, nossa, como que Deus, como que fala assim, como que fala assado. Nós sabemos que é a graça de Deus sobre a vida da pessoa, mas nós sabemos também que é porque, com certeza, essa pessoa aproveitou o acesso liberado, com certeza ela aproveitou o acesso que ela tem a Deus, e ela foi. Não é assim, olha, eu vou ficar lá reclamando da minha vida. Ai, culto pra quê? Cultuar pra quê? É muito difícil, tá muito... Orar pra quê? Ler a Bíblia, ai, dá um trabalho danado. Às vezes tem coisas que eu não entendo, então fica difícil. Quando a gente se relaciona, a gente vai aprendendo a conhecer Deus. E o caminho vai sendo apresentado de uma forma tão linda, que nós vamos começando a entender. E a Bíblia vai se revelando para nós. O Espírito Santo, ele vai conversando conosco através da palavra. E nós vamos aprendendo que no caminho a gente vai conhecendo o Pai. Eu falo para Deus, Senhor, cada dia mais eu quero me relacionar. Cada dia mais eu quero te conhecer, sem preconceito, sem ficar na religião, sem principalmente o meu achismo, porque o nosso achismo, às vezes, volta um véu em que nos impede de acessar ao Pai. Porque eu acho isso, porque eu acho que tem que ser assim, porque eu acho que tem que ser como eu quero, porque eu acho que tem que ser assim, porque eu acho que para servir tem que ser assim, eu acho que para servir tem que ser assado, eu acho que para Deus tem que ser assim, eu acho que na minha vida Deus tem que agir assim. Aí eu coloco o véu de novo. Quando eu me libero de todas essas coisas, quando eu falo, Deus, eu quero te servir, porque eu entendi que o acesso foi liberado, que eu entendi que o caminho foi me apresentado, que eu entendi que Jesus se entregou por mim, que eu entendi que o preço já foi pago, que eu entendi que eu não sou boa, que eu entendi que eu não faço nada, que o Senhor já fez tudo por mim, e que agora é só aproveitar o privilégio do livre acesso, porque é um privilégio a gente poder ter esse acesso. É um privilégio quando eu digo que
quando você vem aqui na oração, ou seja, na sua casa, em qualquer lugar, quando a primeira coisa, o primeiro bom dia que você dá é ao Pai, é um privilégio, porque nós fomos alcançados por Ele. E quando a gente tem esse entendimento de relacionamento, eu vou dar o meu primeiro bom dia a Deus, porque eu vou falar com Ele, eu vou conversar, eu vou entregar, eu vou falar daquilo que eu sinto, eu vou falar das minhas angústias, eu vou falar dos meus sofrimentos, e eu falo tudo com Ele. Quando eu paro de falar, eu sinto que não são nada perto daquilo que Jesus passou. Eu sinto que o que eu estou passando não é nada perto daquilo que Ele passou por mim. Eu sinto que a entrega que eu faço não é nada perto do que Ele entregou por mim. Eu sinto que perto daquilo que eu faço não é nada perto do que Ele fez por nós. Se a gente parar um pouquinho, sair dessa nossa bolha de achar que nós temos muitos problemas e entender que a cruz nos revela um amor tão grande, capaz de nos fazer tão amados, que a gente esquece dos nossos problemas, que a gente entende que não são nada perto do amor dele por nós, que a gente entende que perto da entrega não é nada. Quando a gente faz um propósito com Jesus e fala, seja qualquer propósito, eu vou entregar tal coisa, Senhor, eu vou fazer um propósito. Às vezes, e para nós, é tão difícil. Mas quando você faz o propósito com Deus, e tem em mente que o propósito dele foi maior para nós, e tem em mente que a entrega foi maior, você começa a entender que o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo, é nada perto do que Ele fez, é nada perto do que Ele tem feito. Quando eu olho para a igreja, eu olho para a minha vida, eu olho para o meu casamento, eu olho para os meus filhos, eu falo, Senhor, olha o que o Senhor tem feito, olha a grandeza disso. Quando eu olho para a minha saúde, eu falo, Deus, olha isso, olha a tua entrega, Jesus. Quando eu olho para a salvação da minha alma, Jesus, nós somos salvos. Talvez essa palavra também está meio esquisita, né? A gente não tem ouvido. Nós somos salvos. Sabe o que é isso? É a certeza de que um dia nós vamos morar para sempre com Ele. Nós vamos estar para sempre com Ele. Nós vamos ter um tempo que se chama eternidade com Ele. Então, para isso, para que a gente viva na eternidade com Ele, a gente tem que entender que o véu foi rasgado e o acesso foi foi lá na cruz, é agora, o acesso está livre. A gente tem que começar a relacionar agora, porque se nós vamos passar a eternidade com Ele, como que a gente passa a eternidade com alguém que a gente não conhece, com quem a gente não se relaciona? Eu tenho que querer relacionar desde já, eu tenho que ter vontade de relacionar, eu tenho que querer me relacionar, eu tenho que entender que Ele é na minha vida tudo. O primeiro lugar é dele, não é do meu marido. O primeiro lugar é dele, não é dos meus filhos. O primeiro lugar é dele, não é da minha família, não é do meu trabalho, não é da igreja. O primeiro lugar é dele. Tudo está nas mãos dele. Então o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração durante toda essa semana. Eu li um livro, gente, durante a semana, que não é um livro cristão, mas um livro lindo que conta a história de um senhorzinho de 88 anos. E nesse livro ele conta a história da família, de quando veio, da família dos pais dele, que vieram lá de Portugal. E ele vai contando como foi o casamento, como foi o relacionamento em família. Então são as memórias dele ainda vivo no livro, ficção. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu fiquei pensando que às vezes a gente não para durante a vida para ficar pensando, mas eu acredito, pelo menos com o meu pai foi assim, que faleceu agora em março. O meu pai agora faleceu com 85 anos. Nos últimos dias do meu pai, o meu pai ficava lembrando das coisas dele, lembrando lá de trás, lembrando de muita coisa. Eu percebia que era aquele saudosismo, aquela lembrança de coisas que passou. E eu lendo esse livro, lendo essas memórias desse homem, contadas no livro, eu fiquei pensando, quando a gente envelhecer, ou daqui um ano, 2, 10, 15, 20, como será bom a gente poder pensar, nossa, que experiência que eu tive com Deus. Nossa, lembra aquilo que aconteceu comigo? Lembra do que Deus fez em tal coisa? Lembra aquela época que eu
dobrei o joelho e falei com ele e ele me respondeu na hora. Lembra daquilo que o Senhor falou comigo? Lembra? Eu fiquei imaginando as nossas memórias, as minhas memórias, como vão ser desse relacionamento. O que eu vou ter para contar? O que eu vou ter para lembrar? Será que eu vou ter coisas para lembrar assim? Senhor, eu passava 1 hora orando com o Senhor. Será que quando os meus joelhos não conseguirem mais tocar o chão? Será que quando eu não conseguir mais me dobrar, eu vou poder lembrar, Senhor, eu te... Senhor, eu tirava tanto tempo com o Senhor. Será que nós vamos poder lembrar assim, Senhor? Ai, como eu valorizei o véu rasgado na minha vida. Ai, como eu valorizei, como eu entendi, Senhor, que foi rasgado de alto a baixo, que eu tive livre acesso. Será que nós vamos poder lembrar e falar assim: ai, como eu tive tempo na tua presença. Ai, Senhor, como eu aprendi a jejuar, não porque eu queria alguma coisa, mas porque era em adoração. Como eu aprendi a jejuar, Senhor, não porque eu estava pedindo, mas é que eu queria ter uma entrega com o Senhor. E conforme eu fui lendo o livro e as memórias desse senhorzinho, ele ia falando e contando dos filhos, e eu fiquei pensando, como que vai ser as minhas memórias daqui 10, 15, 20, 30 anos, se o Senhor não me levar ou não vier antes? Será que eu vou ter coisas para lembrar do livre acesso que eu tenho a Ele? Será que eu vou poder falar assim: olha, é só chegar, o caminho está aberto? Será que eu vou poder lembrar de quanto tempo eu passei na presença dEle? Será que eu vou poder falar: Senhor, nós dois estamos assim, ó. Será que eu vou poder falar assim: olha, eu estou me relacionando tanto com o Senhor. Senhor, pode. Será que na nossa velhice nós vamos poder falar assim: Senhor, se o Senhor me levar agora, ai que delícia, porque eu vou estar na eternidade. Como eu já te conheço tão bem, eu vou passar a eternidade com alguém que eu te conheço tão bem, que eu passo tanto tempo já junto. Ou será que daqui a uns anos nós vamos falar assim: eu preciso correr para os pés de Jesus, porque eu perdi tanto tempo, porque eu não tive tempo com Ele, porque eu não me relacionei com Ele, porque eu entendia que o véu foi rasgado, que o caminho estava aberto, mas eu não tinha tempo, eu não tive tempo. Então hoje é uma mensagem, é uma palavra para que a gente reflita, para que a gente pense que o preço foi alto, mas que ao mesmo tempo o véu foi rasgado e o acesso é livre, e que nós podemos a qualquer hora do dia, da noite, em qualquer situação, chegar a Ele, que a presença é revelada, que a presença é manifesta, que a palavra é dada, que o toque é sentido, que a presença dEle nos comove, nos fala a qualquer tempo. E não há nada melhor do que isso. Por isso que nessa noite o Espírito Santo nos chama a atenção, para que nós não negociemos a nossa estada no caminho, para que nós não negociemos e nem coloquemos nada nesse lugar que fica entre nós e Deus, porque Jesus foi lá, Ele pagou o preço e Ele nos liberou o acesso. Então nós não podemos colocar nada nesse meio. Nada pode ser tão importante e tão desejado quanto a presença do Senhor na nossa vida. Nada pode ser tão importante. Nós não podemos ter nada na nossa vida que nós queiramos mais do que a presença do Pai. Nós não podemos ter nada na nossa vida que nós queiramos mais do que a presença do Pai. A presença dEle é tudo. A presença dEle nos coloca de pé. A presença dEle cura da depressão. A presença dEle tira a tristeza da nossa alma. A presença dEle cura do físico. A presença dEle vai aonde nós não podemos. A presença dEle toca onde nós não podemos tocar. Então tudo que nós precisamos está nele, está na presença dEle. E o acesso liberado, livre, para que nós possamos chegar à presença dEle com liberdade. Nós precisamos entender e fazer essas perguntas para nós. Nós entendemos realmente o motivo da cruz. Nós entendemos realmente o preço que foi pago na cruz. Porque às vezes nós queremos bênçãos e mais bênçãos, e não é pecado, nós queremos mesmo. Mas nós queremos muito mais a presença dEle na vida. Nós precisamos querer
muito mais o relacionamento aberto com Ele. Um relacionamento não de desculpas, não de empecilhos, mas um relacionamento verdadeiro, onde Ele nos conhece. Porque Ele nos conhece. Ele sabe o que nós podemos entregar para Ele. Ele sabe o que nós podemos dar a Ele. Então que nessa noite o Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração, nos levar a águas mais profundas, nos levar à presença dEle, nos fazer nessa noite entender que o véu do templo foi rasgado, que nós não fiquemos como os judeus, mesmo sabendo, mesmo eles lendo a profecia, mesmo não entenderam que era Ele. Nós precisamos entender que Jesus já foi à cruz, que Ele esteve lá, que Ele levou tudo sobre Ele, fez tudo por nós. Ele ressuscitou e nós só estamos aqui por Ele. Então valorize, valorize, mais do que eu querer as bênçãos, valorize a presença dEle, valorize esse véu, esse acesso livre, livre, liberado. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos pedir nessa noite, clamar pela presença dEle na nossa vida. Nós vamos clamar para que Deus se manifeste na nossa vida, com experiências que nós possamos ter com Ele, da presença dEle manifesta, que nós possamos entender que nós podemos chegar à presença dEle, que nós não precisamos mais de ninguém, que o sumo sacerdote já foi lá por nós, que o sumo sacerdote já foi à cruz por nós, e nós temos livre acesso, que Ele nos religou novamente, que Ele nos fez chegar à presença do Senhor. Nós não precisamos mais esperar um ano todo para pedir perdão. Nós não precisamos esperar mais que alguém vá por nós. Jesus já foi. Jesus já foi. Ah, Senhor, leve-nos nessa noite mais profundo. Senhor, tudo que nós queremos nessa noite é realmente entender, Senhor, mais o Senhor na nossa vida. Entender, Pai, valorizar a Tua presença na nossa vida. Valorizar que nós servimos um Deus todo-poderoso. Um Deus todo-poderoso, que foi capaz, Senhor, de um amor tão grande, que deu Seu único Filho. Senhor, que nessa noite, através do Teu Espírito Santo, nós possamos entender, Pai, que Jesus derramou o amor mais lindo, incondicional por nós. Senhor, que nós possamos entender que Jesus fez a entrega mais linda, Pai, e abriu o caminho, o acesso ao Senhor, para que nós possamos nos relacionar, falar com o Senhor. Ah, doce Espírito Santo.